Boa noite, tudo bem? Estamos novamente mais uma semana aí trabalhando juntos por aqui, esperando em Deus, né, que tenhamos aí o retorno o mais rápido possível para as nossas aulas lá no colégio, aulas com a presença física, né? Mas, como já disse anteriormente, como estamos neste momento, vamos então retomar daqui. E falamos, né, nas aulas anteriores, nas 2 semanas anteriores, falávamos sobre a Mesopotâmia, falávamos sobre os povos que estavam lá. Então vamos relembrar alguns pontos fundamentais. Primeiro, Mesopotâmia, meso, meio de rios. Os rios Tigre e Eufrates. Então, as civilizações que se desenvolveram ali, vou chamá-las de hidráulicas, porque dependiam dos rios. Vamos nos lembrar que estas civilizações, então, buscaram estes rios, buscaram estas regiões e iniciaram a agricultura, um fator extremamente importante para desenvolverem-se por aquela região. Bom, e aí então, voltando ao quadro, né, sempre lembrando esta beleza, né, de quadro, essa beleza de letra, nós temos então, hoje falaremos sobre hebreus, fenícios e persas, mas nós já falamos, né, de vários povos que estiveram por lá, os sumérios, os acádios, né, os babilônios. Depois falamos sobre os egípcios, lembrando toda a formação dos egípcios, a estrutura social. Lembra-se que eu fiz um desenho ali no canto do quadro, né? A ideia de uma pirâmide social. Coisas importantes dos egípcios, a organização social, a questão sobre vida após morte, a crença nisto pelo menos, não é? Mumificação dos corpos, o cotidiano que os egípcios tinham. E hoje nós vamos começar então a falar sobre estes povos. Hebreus, fenícios e persas. O que eles têm em comum? Primeiro, nós vamos ver a região em que eles estão, né? Começam também, tem ligação, tem influência dos povos ali da região mesopotâmica. Se não, vejamos, estes povos, os hebreus, os fenícios e os persas, conviveram com os mesopotâmicos e os egípcios. Então, é uma coisa muito importante, pessoal, né? Geralmente eu faço isso em sala de aula, quando a gente tem esse contato, vou conversando com um, com o outro, dando exemplos, conversando com vocês, mas aqui também é importante, dá para nós pensarmos dessa forma. Vejam, se vocês, primeiro ano, tem um grupo formado, né? Tem um grupo de amigos ali, e de repente vocês começam a conviver, vocês que são de Jandaia do Sul, começam a conviver com amigos, vamos ver uma cidade muito grande que a gente gosta de citar muito, São Pedro do Ivaí. Tenho contato então com o pessoal de São Pedro. Vocês começam a ter uma troca cultural. Sim, São Pedro tem cultura, tem bastante pessoal de São Pedro. Temos uma troca cultural entre São Pedro do Ivaí e Jandaia do Sul, né? E a recíproca é verdadeira, quer dizer, um influencia o outro e o outro a um, não é? Nós temos uma influência mútua. E assim também em relação aos povos, isso é um processo natural. Na região, nós tivemos então esta influência dos mesopotâmicos, dos egípcios, na formação de hebreus, fenícios e persas. Os hebreus, então vamos começar a falar principalmente dos hebreus, que têm um grande destaque, a gente vai falar depois, fenícios e persas, mas num primeiro momento conversaremos bastante sobre os hebreus. Vamos lá. Os hebreus se destacam na religião. Lembrem-se que, dentro da sala de aula, em minhas aulas, falo muito para vocês da importância da etimologia das palavras, significado das palavras. A palavra religios, religião, nós temos a ideia de religare. Lembra, falei isso em sala de aula. Religar o profano, que somos nós, ao sagrado, que é o divino. No caso dos hebreus, vamos ver em maior detalhes logo ali na frente, mas há um diferencial.
os hebreus acreditam no Deus e não em um Deus, não é? Os hebreus vão dizer, existe o Deus, criador do céu e da terra, e que tudo que há nele, no céu e na terra. Ou seja, este é o Deus. Então, primeira palavrinha aqui importante, monoteísmo. Os hebreus vão ganhar importância por serem monoteístas. Mono, um, teu, Deus, um só Deus. Fenícios ganham grande importância no comércio. Nós vamos ver logo ali na frente a questão comercial, os navios, a exportação, importação ali dos fenícios, o comércio que eles faziam pela região em que estavam. E os persas se destacavam nas atividades bélicas, belicista, belicoso, guerra. Os persas ganham destaque na guerra. Vamos nos lembrar que esses persas são os povos que formaram onde hoje chamamos de Irã. Então vejam que, infelizmente, nós temos conflitos até os dias atuais na região, não é? Mas é porque a formação deles já é característico, né, de pessoal belicista, guerreiro. E aí, então, os hebreus, fenícios e persas não se limitaram à região da crescente fértil. Lembra-se que a região da crescente fértil, que é esta, né, entre o rio Tigre e o Eufrates, ele se assemelhava a uma lua na fase crescente. Daí então crescente fértil. Né? A crescente fértil, claro, os rios possibilitavam tinha uma possibilidade muito grande ali de agricultura. Né? Então, hebreus, fenícios e persas não se limitaram a esta região da crescente fértil. Estes povos começaram também a sair aqui, ali e acolá, buscarem outras regiões para fazerem comércio, terem contato cultural. Lembrem-se sempre que este contato cultural acaba então sendo recíproco. Eles influenciam outros povos e outros povos os influenciam. Um detalhe importante, outra palavrinha lá no cantinho do quadro, feitorias. Esses povos começam a fundar as chamadas feitorias. Então eles saem desta região, não se limitam somente aqui, vão até outros locais, é isso eu estou falando dos povos hebreus, fenícios e persas. E ao chegarem a outras regiões, acabam fundando estas feitorias. Feitorias são regiões, fortificações ali que eles faziam comércio, trocavam armas, alimentos, enfim, todo tipo de comércio. Os hebreus assimilaram vários costumes de povos que estavam próximos. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar propriamente dos hebreus. Vejam que falamos aqui, né, na parte introdutória da região em que estavam, das influências, da importância da agricultura, do histórico, mas agora propriamente dos hebreus. Só lembrando, os hebreus que nós chamamos hoje de judeus. Vamos ver todo o processo, como eles chegaram então a serem chamados de judeus que nós conhecemos hoje. Um dos grandes exemplos, começo aqui pelo grande exemplo de influência sobre os hebreus, é a questão legal, as leis. Veja, lembra-se quando eu falei em sala de aula ainda do Código de Hammurabi, lei de talião, o que dizia mesmo? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, era uma lei bastante radical, né? Era uma lei bastante severa. Né? E dentro desse Código de Hammurabi, na região mesopotâmica, acabou influenciando a formação desses hebreus. Então, por exemplo, quando a gente vê na Bíblia, e é a parte em que Cristo, e ali é o povo judeu, né, vai dizer, olha, quando as pessoas estão ali preparadas para atirarem pedras na mulher, vai ser chamada lá de prostituta, quando estão todos com as pedras lá, né, para jogar nela, Cristo vai dizer, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque
essa era uma característica que eles tinham, né? Vejam, no Código de Hammurabi dizia que se uma mulher, homem, foram pegos em adultério, traição, né, de seu marido, sua esposa, deveriam ser condenados à morte. Quando se traz isto para o povo hebreu, dizia-se a mesma coisa, né? A condenação era a morte, uma morte violenta, para que se limpasse, entre aspas, limpasse Israel. Então veja, a influência, começamos por aqui, da questão legal, o Código de Hammurabi influenciando a formação dos hebreus. Então, por esse primeiro momento desses povos, por este quadro aqui apresentado a vocês nesses minutos desta semana, da última semana do mês de abril, nós temos então o estudo de hebreus, fenícios e persas. Por hoje, para vocês fazerem as questões que estão fazendo, né, já estão fazendo há 2 semanas e vão fazer mais agora que eu vou passar a vocês, felizes e contentes, fazendo em suas casas, vocês vão utilizar, a princípio, este conhecimento aqui que eu passei para vocês nessa parte introdutória. Na próxima semana, nós vamos aprofundar nos hebreus, vamos ver bastante sobre a formação dos hebreus, e, na sequência, fenícios e persas. Pessoal, tudo de bom para vocês. Continua a saudade, a vontade de estarmos próximos novamente, né? Mas, enquanto isso, vamos fazendo por aqui, conversando com vocês por aqui. Semana que vem, voltamos. Tudo de bom.